Será que nós estamos prontos? Será? Eu não sei se estamos prontos, na verdade. Que loucura, né? Fazer isso. Que loucura. Muito estranho. Mas tá, vai dar certo. Vai dar certo. Tá, a gente tem que se mutar, cala a boca gente pra tem que Ana se falar. Vamos deixar a Ana. E Tá, tem que peraí. Quem então, que vai falar? Qual vai ser a ordem? Esse é seu nome. Qual que é o meu nome? Então o primeiro tem que ser a Ana. Sim. Aí eu acho que a gente sempre fazia em ordem alfabética. Então pode ser Bárbara Maria. Tá bom. Beleza. Qual que é o meu Meu Deus. nome? Peraí, qual que é o Qual meu é o meu nome? Como eu me chamo? Ai, tá, vou me mutar, vai lá. Tá bom. A seus postos, Aliança Rebelde, que está começando mais um Desnazificando, o seu podcast realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é a Ana Viana. Aqui é a Bárbara Deotti. E aqui é a Maria Visconti. E sim, gente, nós estamos de volta. Depois de algum tempo, né? A gente deu uma pausinha aí na nossa produção de conteúdo. Se você está chegando agora, já aproveita para pegar essa retomada. Se você esperou a gente voltar, muito obrigada por isso. Meninas, vocês querem fazer algum comentário sobre esse retorno antes da gente seguir aqui com o nosso podcast? Como vocês estão se sentindo? Gente, que momento, né? Esse momento chegou. Eu queria dizer que eu fiquei muito chocada de ver que as pessoas não pararam de, sei lá, ouvir o podcast, interagir com as coisas, porque isso foi muito chocante pra mim, de verdade, assim. Fazia sentido enquanto a gente tava ativo, tipo, ok, pessoas estão acompanhando no empate, que a gente tá fazendo coisas, mas depois que a gente parou, as pessoas continuaram ouvindo, tipo, muito chocante, muito obrigada. Eu queria falar uma coisa agora, pensando que eu já tinha conversado isso com as meninas, mas eu fui pegar, quando a gente decidiu voltar e tudo mais, né, eu fui pegar as métricas do podcast, enfim, tipo, os dados que né, a plataforma dá pra gente e tudo mais, e aí foi muito legal ver que é isso, né, todo mundo não, mas muita gente continua ouvindo a gente durante esse período de pausa, que tem episódios que continuam sendo muito ouvidos e são episódios, tipo, lá do começo, assim, do episódio 10, sei lá, tipo, e a gente já tem, esse vai ser o episódio 75, então, assim, episódios muito antigos que continuam sendo ouvidos, mas também a gente viu um dado bem interessante que acho que quase metade das pessoas ouve o nosso podcast pelo computador. Isso não é muito comum, a não ser que a pessoa use o material para estudo. E aí eu achei isso muito legal de pensar que vocês estão usando esses episódios não só como uma forma de conhecer mais sobre o tema e talvez assim até uma certa dose assim, de curiosidade, entretenimento, mas também como um método de estudo, porque não é uma coisa muito óbvia para mim que as pessoas, não que a gente, né, a gente se dedica para fazer e tal, a pauta e tudo mais, mas não estava óbvio para mim que as pessoas, nossa, vão estar usando esse conteúdo como uma forma de estudo. Então eu achei isso muito legal e eu queria agradecer vocês por, enfim, consumirem o conteúdo de maneira geral, mas por ainda terem esperado a gente voltar e a gente voltou. É isso, gente. Faço das palavras, né, das meninas as minhas. A gente quer agradecer muito a todo mundo que continuou ouvindo, que manteve o Desnazificando vivo, mesmo com essa pausa que a gente teve aí, né? E bom, já que a gente está retomando aos poucos a nossa produção, nós pensamos, né? Por que não um novo episódio de podcast? Né, a gente está aqui fazendo esse projeto que ainda existe, né? A gente nunca quis parar totalmente com o NEPAT, né? A gente ama muito esse projeto e ele existe por causa de vocês que nos acompanham, né? A gente fica super satisfeita de ver que existe uma comunidade muito engajada que segue firme aí com a gente, né? Então, muito obrigada. Essa é para vocês, né? Estamos aí voltando aos poucos. E bom, sobre esse tema, né, desse episódio de hoje, que vai marcar o nosso retorno depois de tanto tempo, a gente vai falar sobre uma coisa que, enfim, já mencionamos várias vezes em outros episódios, mas a gente nunca parou propriamente para elaborar isso com calma. Nós vamos falar de perpetradores. Afinal de contas, né? Quem pode ser definido como perpetrador? Esses indivíduos são monstros? O que rola na cabeça de uma pessoa, né, para que ela perpetre um genocídio, né? Os perpetradores são apenas os nazistas? Essas são algumas das questões que vão aparecer aqui no episódio de hoje. E como de costume, né, pegando aí um tema alto astral para a gente começar, preparem-se que vem muita fritação por aí.
Vamos lá? Gente, socorro, minha vez. Vamos ver se eu ainda Bora. sei falar. Então, vamos lá, nesse tema, como a Ana falou, super alto astral para a gente voltar, né? Claro que o debate é voltar com um tema bem levinho, bem tranquilo, bem light, nada desafiador assim. Mas é isso, né? Eu vou começar falando um pouco sobre um campo de estudos que a gente chama de Perpetrator Studies, né? Que é justamente os estudos sobre os perpetradores, né? Então, ainda que seja desafiador falar sobre esse ponto de vista, esse campo de estudos, que ainda é relativamente recente, tem feito um esforço nesse sentido. Então, né, esse campo de estudos ele gira em torno de algumas questões, como, por exemplo, o que são os perpetradores, o que significa ser um perpetrador, estudar um perpetrador, quais são os possíveis métodos e conceitos que a gente tem para compreender essas pessoas e suas ações, e também as implicações éticas e morais desse entendimento. Então, de acordo com os autores Ugur Umit Ungor e Kjell Anderson, perpetradores são, abre aspas, qualquer indivíduo que contribui direta e substancialmente para o genocídio ou outras formas de atrocidades em massa, fecha aspas. Então, aqui já fica claro que nós temos que pensar que perpetradores não são apenas os nazistas, né? Claro que nesse episódio a gente vai partir da perspectiva dos nazistas, vamos falar sobre nazismo principalmente, mas esse campo de estudos do Perpetrator Studies, ele também engloba pesquisadores que estudam, por exemplo, o Osama Bin Laden, ou indivíduos responsáveis pelos massacres em Ruanda, lá nos anos 90, então, bem como outras pessoas que foram responsáveis por outros genocídios, porque, partindo dessa definição, a gente vê como é um conceito muito amplo, porque, infelizmente, o genocídio também não é uma coisa localizada, né? É um fenômeno que, infelizmente, ocorre com frequência até demais, né? Então, nesse sentido, é muito importante diferenciar quem é um perpetrador para a lei e quem é um perpetrador para o historiador ou o estudioso, né? Essa foi uma das constantes querelas do julgamento de Nuremberg. A Maria pode falar sobre isso depois. A gente já falou bastante do julgamento de Nuremberg também. Mas foi uma grande questão durante o julgamento, porque por vezes, eles não conseguiram comprovar juridicamente o envolvimento de um indivíduo com os crimes do nazismo, de forma, né, totalmente direta, de modo que algumas pessoas foram inocentadas, mesmo que, de uma perspectiva histórica, aquelas pessoas seriam totalmente consideradas perpetradores, né? Essa definição proposta por esses dois autores, o Anderson e o Ungor, ela vai além do que seria um perpetrador direto, vamos supor, alguém que está diretamente envolvido com a morte de uma pessoa, né? E a gente pode falar mais disso depois. Mas, muito importante pontuar que também não é um conceito, uma definição que abraça a ideia de culpa coletiva, né? Aquela ideia de que todos os indivíduos de um determinado país são perpetradores, não são. E a gente também já falou sobre isso, temos um episódio sobre responsabilidade e culpa, que a gente se pautou principalmente nas discussões da Hannah Arendt e do Karl Jaspers, que já analisaram exaustivamente essa questão em seus ensaios, como, por exemplo, responsabilidade de julgamento ou a questão da culpa. Vocês podem procurar os episódios que a gente fez sobre isso, temos dicionário de conceitos sobre isso, vamos deixar nas referências e também são leituras muito interessantes, caso vocês queiram procurar. Então vamos lá, como pano de fundo teórico, é importante pensarmos também no conceito de perpetração, certo? Nós temos o perpetrador e a gente vai pensar também naquilo que ele faz, a perpetração. Então, nessa categoria, a gente compreende a influência de um contexto macro, né? Com homens sendo seduzidos pelo poder ou pessoas que verdadeiramente aderem à ideologia, e às vezes é difícil distinguir um do outro, às vezes as duas coisas vêm juntas, nem sempre dá para separar, concomitantemente com a formação de uma identidade partilhada a partir de um inimigo comum, né? Isso é muito importante no caso do nazismo,
Sobretudo, esse inimigo vai ser localizado nos judeus. Então, dessa maneira, a gente entende que os réus em Nuremberg, por exemplo, contribuíram para a perpetração de um processo de genocídio, alguns de forma mais direta e outros de forma menos direta, mas todos fazendo parte, envolvidos na formação de uma cultura de mobilização em massa. É importante estender a noção de perpetrador para os profissionais que ajudaram na administração de políticas discriminatórias e, finalmente, assassinas. Isso é essencial para analisar o perigo da reintegração desses homens na sociedade, como foi o caso de muitos nazistas. Então, a perpetração ela vai pensar por muitas nuances, né? Perpassa muitas nuances e nem sempre está diretamente relacionada com uma ausência de pensamento, como a Hannah Arendt entende no seu conceito de banalidade do mal. Também já falamos bastante sobre isso. Temos um episódio, que inclusive é um dos mais ouvidos, né? Um tema que puxa muito interesse das pessoas. E, por exemplo, alguém que discorda, né, dessa visão da Hannah Arendt é o David Cesarani, né, que ele tem um estudo sobre o caso do Eichmann também. Ele pontua, ao avaliar o caso do Adolf Eichmann, que é fundamental partirmos da hipótese de que o curso dos perpetradores não foi predeterminado, que eles fizeram escolhas informadas ao longo do caminho e que tiveram que se acomodar para a consequência de seus atos. E, dessa forma, como lembram também Anderson e Ungur, os indivíduos, abre aspas, não agem acriticamente com base em ordens claras. Em vez disso, eles operam em contextos de informações limitadas, muitas vezes interpretando ordens e exortações de forma a promover seus próprios interesses, né? Como eu falei um pouco tempo atrás, a gente vai ter a adesão à ideologia e os interesses políticos e de poder daquela pessoa. Essas duas coisas não necessariamente vão estar separadas e muitas vezes, na verdade, elas vão andar juntas e estar completamente entremeadas uma com a outra. E acho que um outro ponto que eu gostaria de fazer antes de passar a palavra para as meninas, que essa reavaliação do Cesarani sobre o Eichmann, ela traz pontos muito interessantes. Eu estava pensando sobre isso mais cedo, mas uma das coisas que eu mais gosto da análise dele é como ele destaca que a participação em um processo de assassinato em massa, na verdade, não é uma coisa normal, né? Assim, no sentido de que, de forma geral, parte das pessoas não vai se envolver nisso sem um contexto específico. E, de forma geral, nós não nos vemos como capazes de cometer um crime hediondo desse tipo, né? Não porque não sejamos capazes, porque, em termos essenciais, assim, não existe nenhuma distinção que seja intransponível entre nós, não perpetradores, e os perpetradores, né? É muito importante desmistificar essa ideia dos perpetradores como monstros que são completamente diferentes de nós. Não é intransponível, mas existe uma fronteira. E cruzar essa fronteira é uma escolha, né? A cumplicidade com o genocídio é uma escolha. E justamente o que o Cesarani faz na obra que ele escreve sobre o Eichmann é reconstituir a trajetória dele, desses passos em que ele foi cruzando essa fronteira, né? Até que chega um ponto em que não tem volta. Cruzar a fronteira é uma escolha, mas ele pontua que ninguém faz isso do nada. Então, o perpetrador ele está inserido em um modo de pensar que vai negar a humanidade das suas vítimas, né? Então, o Cesarani fala que o Eichmann foi educado para o genocídio, mas que ele também escolheu colocar tudo o que ele aprendeu em prática. Então, ele vai destacar pontos muito anteriores ao início do Holocausto e do extermínio, especificamente nos campos de concentração. Ele vai destacar muito essas outras partes da carreira do Eichmann, falando que, por exemplo, quando ele escolheu se juntar a um partido que pregava um discurso de ódio, esse foi um passo. E que quando ele começou a trabalhar na agência de repressão nazista, isso também foi um passo, né? Cujo objetivo era perseguir e eliminar os inimigos do povo alemão. Isso foi um passo importante também. Quando ele começou a trabalhar para a deportação em massa da população judaica, isso antes deles serem enviados para os campos de concentração, isso também foi um passo, porque ele escolheu
trabalhar para isso e permanecer indiferente ao sofrimento humano concreto que isso estava causando, né? Então tem uma citação muito boa do Cesare em que ele fala que, abre aspas, negar os direitos humanos das pessoas, roubar suas propriedades, desenraizá-las, separar famílias e causar sofrimento indizível ainda não configura cumplicidade em assassinatos em massa e genocídio, fecha aspas. Mas esse é um passo muito importante para que depois a escolha de participar do processo de genocídio em si fosse possível. Acho que compreender esse processo significa considerar pontos muito antes do assassinato direto das pessoas, né? Considerar as ocasiões, e que muitas vezes são múltiplas, em que foram feitas várias escolhas de recusa em ver a humanidade das outras pessoas, né? Isso requer, sim, uma consciência. E é isso. Muito inteligente isso que você falou. Eu estava raciocinando ao vivo, enquanto você estava falando, meu tico e teco estavam batendo aqui. Gente, tem muito tempo que a gente gravou, né, da última vez, mas também tem muito tempo que eu não tenho contato com esse tema. Essa pauta são off-topic. Eu escrevi boa parte dessa pauta, e as meninas me ajudaram, é claro, mas assim, eu peguei coisa da minha tese. Então, estava muito no momento em que eu estava para defender a tese, eu escrevi a pauta. Isso foi em 2023. 23? 23, a gente está em 25. 2023. Desde então, eu defendi o meu doutorado, eu fui para os Estados Unidos fazer o curso lá na Northwestern. Desde que eu voltei da Northwestern em julho de 2023, eu nunca mais peguei nesse tema. Eu nunca mais li nada sobre o assunto. Então, tipo assim, é muito louco ver o meu cérebro ao vivo, a Bárbara falando as coisas e o meu cérebro, tipo assim, exercitando o músculo. Tipo, nossa, é verdade, né? Tem essa ligação aqui que a gente pode fazer. Ainda existe um raciocínio aqui, né? E aí eu estava falando isso tudo para dizer que achei muito inteligente isso que você falou, e eu gosto da citação do Cesarani que a gente já comentou, de que não foi predeterminado, mas também foram escolhas informadas ou com a informação que eles tinham, né? E aí, dentro da pouca informação que eles tinham que fazer interpretações dessas informações, mas ainda assim isso é uma escolha, né? Tipo, tenho poucas informações sobre esse assunto, ou tenho informações que para mim não são suficientes. O que eu vou fazer com isso? Eu vou continuar, ou, igual a Bárbara falou, né? Eu vou cruzar a fronteira ou eu não vou. Isso é uma decisão, né? Isso é uma decisão consciente, não é baseada no inconsciente, né? Ela é baseada no processo de pensamento mesmo. Então, isso é uma loucura. Não, gente, eu tô assim, minha cabeça tá saindo fumacinhas aqui também, porque eu acho que, de modo geral, para todos nós está sendo meio que uma retomada, assim, né? Por mais que eu ainda esteja um pouco imersa nessa questão da história, faz tempo que eu não me dedico exclusivamente a pensar sobre essas temáticas. E ouvindo vocês, né, comentando, eu me lembro sempre muito do Ian Kershaw com aquela frase de que o caminho até Auschwitz foi construído pelo ódio, mas pavimentado pela indiferença, sabe? Que não é exatamente o nosso tema aqui hoje, mas eu acho que conversa com isso que vocês estão trazendo na medida em que é um caminho, é uma construção, né? Então, eu acho que é muito bom isso que o Cesarani traz, de que, assim, por mais tortuosas que tenham sido essas escolhas muitas vezes, né, como a Maria apontou, elas são escolhas e cada passo é essencial, foi, né, no caso, para que se chegasse até o resultado que rolou, assim, no final das contas, né? Então, o genocídio, ele é uma construção. Ele é feito por escolhas de seres humanos que optam por isso dentro das possibilidades que eles têm, assim, né? E também lembrei muito da Hannah Arendt, né, que é a nossa queridinha aqui, todo mundo gosta de ouvir a gente falando de Hannah Arendt, então vamos a ela, né, que ela diz sobre a ideologia, né, então que o sujeito, aí no caso pode ser um sujeito ideologicamente motivado ou não, né, mas ela está pensando pelo viés da ideologia, ele vai fazendo decisões até ele chegar num ponto sem retorno, né? Então, se você escolheu A, você vai escolher B, se você escolheu B, você vai escolher C, até você chegar, né, no final do alfabeto, que seria ali o genocídio, né? Então, ela está sinalizando para gente também a construção, né? Também que é um processo e que nada está pronto. E é isso, eu acho que para a gente complexificar esses sujeitos e ampliar a nossa compreensão sobre esse fenômeno, a gente precisa estar atento, né, a essas diversas escolhas que foram ali
sendo feitas e deu no que deu, assim, né? E eu acho que colocar esse pé no chão acende um alerta para a gente pensar no quão que é importante a gente refletir sobre as escolhas, né, não só nossas pessoais, mas coletivas da sociedade, políticas, no sentido de que é um caminho, é uma construção, né? Então, uma coisa que hoje não é genocídio, amanhã ela pode ser, dependendo do caminho que for escolhido, assim, sabe? Então, eu acho que isso sinaliza para a gente, assim, a complexidade do tema e, enfim, né, a própria demanda muito grande, o esforço que a gente precisa fazer para entender esses sujeitos, assim, historicamente situados, né? Eu queria falar só mais uma coisa. Eu fui reler essa pauta e aí também, igual Maria, eu fiquei muito tempo sem pensar, tocar nesse tema de estudo, e aí parece que eu abri um interruptor, assim, a luz ligou de novo dentro da minha cabeça. Mas eu acho que o esforço do Cesarani é muito em negar essa ideia de o Estado nazista como assim uma ditadura totalmente centralizada em que as ordens partiam perfeitamente de cima para baixo com uma clareza absoluta, que foi uma estratégia de defesa dos nazistas, né? Tipo, mas eu estava só cumprindo ordens, né? Eu não tive nem vontade de fazer isso aqui, mas, pobre de mim. Estava apenas cumprindo ordens, né? Então, ele reforça muito essa questão de, não, cumprir ordens é uma coisa. Agora, cada um faz o que faz da forma que escolhe fazer, né? As pessoas fazem escolhas, como que posso dizer assim, não é tão simples, né? Tem interesses de jogo, tem interesses pessoais, tem interesses políticos, tem a orientação ideológica, tem as circunstâncias daquele momento, tem as instruções e tem o que você decide fazer com aquilo dentro das possibilidades que você tem, né? Então ele reforça muito esse caráter da escolha individual, que é bem de uma forma bastante realista, sem ignorar o fato de que o genocídio, por ser um crime em massa, né, e por ser um crime de Estado, ele não acontece num vácuo, né? Não é o mesmo tipo de crime do que o crime de ódio individual, e por isso, muitas vezes, muitos dos perpetradores, não fosse aquele o caso, não teriam matado ninguém, digamos assim, né? Não seria o tipo de pessoa que pegaria uma arma e ia lá dar um tiro em outra pessoa, né? Então, é um tipo de crime muito complexo de se pensar. É difícil pensar nele, é difícil avaliar essas questões de responsabilidade individual, de culpa. Inclusive, é uma questão que foi uma questão gigantesca na época, quando, ok, acabou o nazismo, e agora o que a gente vai fazer com todas as pessoas? Como é que a gente vai entender o que aconteceu? Como é que a gente vai julgar isso? Como é que isso vai entrar na lei? É uma coisa que eu adoro pensar também. Eu acho muito interessante esse assunto. Normalmente não é um assunto que me interessa, mas em relação a isso me interessa muito, assim, como interpretar legalmente a culpa individual em um processo de genocídio que é um crime em massa, né, que nunca acontece feito por uma pessoa só. É isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada por ouvir meu TED Talk. Gratidão, gratidão. Bom, gente, como eu comentei, essa pauta foi pensada assim imediatamente no momento da minha defesa de tese de doutorado. E como muitos de vocês sabem, mas para quem não sabe, a minha tese foi justamente entender o que os nazistas diziam sobre eles mesmos e sobre o regime nazista durante o julgamento de Nuremberg, para poder analisar essas categorias discursivas que eles usavam para escapar da responsabilidade, né? E para, obviamente, fugir da pena de morte, mas também até uma responsabilidade, assim, histórica. Eles tinham muita consciência de que eles estavam num julgamento que seria histórico, que seria, tipo, visto no futuro e estudado e que ditaria o tom de como as pessoas iriam olhar para a Alemanha, iriam olhar para os alemães e tudo. E fazendo essa tese, estudando essas coisas todas, na época, a gente pode perceber, se vocês forem parar para estudar esse campo, assim, de que mesmo no campo acadêmico ainda é polêmico você deixar os perpetradores, né, no meu caso, os nazistas, né, falarem por si mesmos, assim. É quase como se fosse um tabu você
estudar as narrativas dos perpetradores e existe uma predileção por estudar as narrativas das vítimas, o que não é, obviamente, não faz sentido, né? Não é que não faz sentido. Faz sentido você dar voz às vítimas e não voz aos perpetradores, mas ao mesmo tempo, quando a gente não entende, ou pelo menos não faz um esforço de tentar entender como eles entendiam e percebiam as suas ações inseridas dentro daquele contexto, a gente também perde uma camada muito grande da história mesmo, né, do contexto em que eles estavam. E eu acho muito louco pensar isso, porque ao mesmo tempo que tem esse tabu, né, da gente estudar isso e dar, entre aspas, dar voz aos perpetradores, a gente tem uma popularidade enorme no mundo contemporâneo de documentários e filmes, não só sobre os nazistas, mas também sobre serial killer, por exemplo, né? Que aí, se a gente for estender aí o conceito de perpetrador, serial killer, apesar de não estar cometendo um genocídio, né? Tipo, em questão de quantidade, se chama serial killer porque estão matando várias pessoas, né? De forma seriada. É muito louco você pensar como que muita gente, eu inclusive, tem muito interesse por ver coisas de serial killer, né? De entender, ver essas séries do Jeffrey Dahmer, do Ted Bundy, Dexter, Hannibal, enfim, tanto os serial killers que existiram como os serial killers que são fictícios. E aí, geralmente, o que a gente percebe nessas séries, nesses conteúdos, é que tem uma tentativa de humanizar essa pessoa, né? Tem uma tentativa de tentar mostrar quais foram os motivos pro serial killer ter feito o que ele fez, porque na infância dele ele foi abusado e não sei o que e tal. E sei lá, velho, eu acho muito louco como que a gente tem essa curiosidade, a gente tem esse interesse, mas ao mesmo tempo, se você vai tentar fazer isso de forma acadêmica, isso parece ruim, sabe? Parece errado. Tipo, por que você está gastando sua energia lendo o que os nazistas falavam? Você podia estar usando essa energia para ler o que as vítimas contam da experiência delas. E, tipo, não é que uma coisa invalida a outra, né? Mas, enfim, eu acho que tem muito a ver com o que a Petra Hall fala sobre essa incongruência do processo, principalmente do cinema e produção audiovisual, que mantém essa curiosidade enorme sobre o fenômeno do nazismo, mas que não acompanha uma compreensão mais aprofundada desse período da história. A gente já falou bastante sobre a Petra Hall aqui, tanto no Desnazificando quanto nas redes sociais, mas eu acho que vale um episódio só dela, porque ela é maravilhosa, anota aí nessa pauta para o futuro. Mas, enfim, a gente tem exemplos de centenas de filmes, falando especificamente do caso do nazismo agora, né? Tirando essa digressão aí do serial killer. A gente tem exemplos de centenas de filmes, de séries, de livros, documentários que lidam direta ou indiretamente com o regime nazista. É um tema que a gente sabe que desperta muito interesse, mas esse nazismo é um nazismo como se fosse idealizado, que a Petra Hall chama de nazismo entre aspas. É um nazismo que não representa a realidade histórica. Esse nazismo, entre aspas, ele é como se fosse um produto mesmo, né? Ele é um produto que é autorizado para o consumo e ele tem diversos estereótipos que continuam reforçando uma imagem, e essa imagem está cada vez mais distante do nazismo enquanto fenômeno histórico. Então, para Petra Hall, esse nazismo, entre aspas, se torna o que ela chama de uma história segura, uma comfort history, que é fazendo uma alusão aí a comfort food, né? Que é aquela comida que você come quando você quer ter um pouco de conforto, né? Que você sabe que você gosta, que você não vai precisar pensar muito sobre isso. Tipo, no meu caso é McDonald's, né? Eu sempre posso pedir um quarteirão, porque eu sei que vai ser sempre o mesmo gosto, e ele vai estar sempre ali para mim, na hora que eu precisar. E a Petra Hall faz esse jogo de que esse nazismo, entre aspas, que é esse nazismo que está longe da realidade histórica, se torna essa comfort history, né? Ele traz um conforto. Então, ao menos quando a gente pensa no Terceiro Reich, no regime nazista, está muito claro para a maioria das pessoas quem que eram os bad guys, assim, quem que eram as pessoas ruins desse regime, que eram os nazistas, né? E por esse motivo o nazismo também segue sendo usado e reusado, retomado como essa referência máxima para identificar o mal. E isso é muito perceptível quando, por exemplo,
presidente na época dos Estados Unidos, o George W. Bush, quando ele começa a campanha dele de guerra contra o terror, entre muitas aspas, né? Depois do 11 de setembro, ele começa a usar termos como nazista e fascista para definir terroristas, ou para definir pessoas que são tidas como terroristas, para definir Osama Bin Laden, ou outras organizações como a Al-Qaeda. Ele usa esses termos, né? E falando em terrorismo, a gente já tem um episódio de terrorismo aqui no podcast, inclusive estava ouvindo ele outro dia, e ele é muito bom, tá? Acho que vocês deviam ouvir, se vocês não ouviram ainda. E aí, concluindo esse ponto, assim, esse nazismo, entre aspas, que é essa imagem, esse produto nazismo que é consumido, ele continua sendo usado como uma metáfora para exemplificar a barbárie. E por que isso é importante? Porque essa alegoria com a barbárie, com o mal, com tipo, tudo de ruim que existe no mundo, tem consequências, né? Então, como a Petra Hall fala, o nazismo no Ocidente, ele é, entre aspas, uma fenomenologia de alteridade absoluta. Os nazistas eram simplesmente outros, uma completa contraconstrução dos valores da democracia liberal. Apenas citá-los parecia nos lembrar de quem éramos ou de quem queríamos ser. Fecha aspas. E aí também do que a gente não queria ser, né? Que a gente não quer ser como eles. E aí essa dicotomia de eles e nós, que é muito mobilizada no julgamento de Nuremberg, continua na atualidade e é importante porque traz muitos problemas para compreender quem eram os nazistas, quem eram esses perpetradores, já que estamos falando aqui do conceito, né? Quem que eram esses perpetradores e pelo que exatamente eles foram responsáveis, e aí tanto individualmente como organização. Então, como a Petra Hall fala, citando ela aqui de novo, vez após vez, como veremos, é a normalidade dos perpetradores que desconcerta os críticos que preferem um veredito mais claro sobre o comportamento individual, sobre o totalitarismo. Então, isso é muito importante porque a gente está falando agora, porque essa dicotomia de enxergar esse passado e esses perpetradores como um produto que a gente pode consumir porque a gente é diferente dessas pessoas, né? Então eu estou consumindo isso porque eu sei que eu sou diferente daquelas pessoas, eu não sou um perpetrador. Mas isso faz com que a gente tenha uma visão muito limitada do que é um perpetrador e eu acho que pior ainda é sobre o que esse perpetrador é responsável. E aí, de novo, tanto individualmente quanto enquanto organização, que eu acho que também esse é um dos grandes pontos de Nuremberg, né? Que fica muito claro que não se está ali para julgar os indivíduos enquanto indivíduos e a responsabilidade individual daquelas pessoas, né? Se está ali para fazer um julgamento sobre a nação alemã e a sua responsabilidade mediante o regime nazista e o que o regime nazista enquanto regime fez, já que os principais nazistas estavam mortos. Então vamos pegar quem sobrou e fazer um julgamento aqui que vai ser um julgamento que vai dar conta de tudo, e não vai dar conta de tudo, né? Então, enfim, falei muito. Vocês querem falar alguma coisa? Não, eu só estava refletindo aqui, você falando que o julgamento que se pretendeu dar conta de tudo, mas não deu conta de tudo, tanto não deu que nós estamos aqui, né? Pleno 2025 aí, ainda falando sobre essa temática, não é mesmo? Então, seguimos aí na missão, né, incompleta de desnazificação. Então, assim, era só esse desabafo mesmo. Né, eu sempre brinco com as pessoas, né, as pessoas perguntam, o que você pesquisa? Eu falei, gente, eu queria pesquisar outra coisa, mas infelizmente o meu tema ainda é socialmente relevante, então eu serei obrigada a ler e estudar sobre nazismo. Então, só breve desabafo, mas Dá concordo em vontade gênero, de número e grau. falar, dá vontade de falar assim, eu estudo história do tempo presente. É isso, podia ser. Exatamente, eu acho que daqui a pouco nós vamos ter que migrar mesmo de campo, entendeu? Porque, nossa senhora. Eu ia falar, é só um comentário, mas que eu acho muito bom que, tipo assim, o Bush, ele fala do eixo do mal, né? É um novo eixo, é o eixo do mal, como se o eixo original já fosse o mal, e aí ele tem que reforçar que é mais mal ainda, né? Tipo assim, É o mais mal de todos. é o mais mal de É o mal todos, esse é o vilão 2.0, assim, né, 2.0, cara? o eixo do Nossa. mal, o eixo do mal do mal, tipo assim. Ah, Ai, é tipo macaco louco, né? Tipo assim, é o vilão.
Tem Ai, vários vilões, mas aí tem o vilão, né? Tipo tem o assim. vilão, total. Mas bom, gente, só para concluir essa parte, acho que, né, ficou claro que nós particularmente achamos importante que a gente pare de enxergar esses homens, né? Aqui estamos falando de homens, mas também vamos falar sobre mulheres mais para frente, que atuaram no Terceiro Reich como que a gente pare de olhar para eles como meros personagens, né? Como indivíduos que são muito caricatos, como pessoas que são muito distantes de nós, figurões, né? Que são muito fácil da gente reconhecer, porque a gente tem inúmeros exemplos de filmes e de séries, de coisas que a gente assistiu ao longo dos anos, né? E esses filmes, inclusive, prejudicam essa noção de quem são os perpetradores, como eu já falei. E aí a Petra Hall tem uma frase muito boa sobre isso, que ela disse que esses personagens, né, dessas produções culturais em massa, né, principalmente os filmes, ela fala, abre aspas, são sempre a SS. Eles são sempre os piores dos piores, são sempre os hipernazistas. Eles nunca são os alemães que se alistaram e que foram bem intencionados, mas que não conseguiram evitar aquele problema. É sempre um fascista ideológico. Então, realmente um produto, né? É uma figura que se torna quase que atemporal, né? Fora do tempo e espaço. E é muito importante que a gente continue fazendo esses estudos pautados numa perspectiva que é muito desconfortável, né, mas que ela precisa ser colocada, de que os perpetradores, e aí no caso os nazistas também, né, mas assim, os perpetradores de maneira geral, são seres humanos, né, muitos homens envolvidos no genocídio, como é o caso dos réus em Nuremberg, eles não são, na verdade, esses hipernazistas, né, esses nazistas caricatos. Existe muita nuance, muita camada nesses indivíduos e com relação à complexidade deles enquanto indivíduos, eles não são diferentes ou especiais, né? Eles são normais e a normalidade deles é tão perceptível que diante da pena de morte eles fazem o que se espera de qualquer ser humano que se encontra nessa situação, que é tentar lutar pela própria vida. E aí, no caso, com os discursos de defesa que eles usavam, né? E aí puxando o peixe para minha tese. E eu concordo muito também com a Joan Petit quando ela fala que quando a gente coloca os nazistas nesse patamar desse figurão, né, dessa coisa que a gente olha e já identifica que é o nazista, que é sempre SS, é sempre mal e tudo mais, como a gente já sabe muito bem de quem que a gente está falando, a gente tem a priori um mecanismo de rejeição dessa narrativa. E essa rejeição está pautada precisamente pela imagem do nazista como epítome do mal. Mas rejeitar a narrativa deles não ajuda a gente em muita coisa, né? E pensar nos nazistas também como intrinsecamente maus também não auxilia na nossa compreensão do Terceiro Reich e nem do Holocausto. E aí a Joan Petit, ela sempre fala que, inclusive eu já vi palestras dela falando isso, que a mitologização do fenômeno nazista tira de nossas preocupações a necessidade de buscar explicações humanas para o genocídio. E, segundo ela, a gente deve ter em mente que compreender e condenar são atividades que não podem ser feitas simultaneamente. Então, aí entrando muito na linha também do que o Todorov fala, que a gente já citou o Todorov várias vezes aqui, abre aspas, uma das lições desse passado recente é exatamente de que não há ruptura entre os extremos e o centro, mas uma série de transições imperceptíveis, fecha aspas, que é o que a Bárbara falou também da narrativa do Cesarani, né, de que existem fronteiras que estão sendo cruzadas. E que essas ações dessas pessoas devem ser condenadas, obviamente, principalmente a nível jurídico, mas elas devem ser também compreendidas para que a gente possa tirar alguma reflexão construtiva desse período, né? Uma reflexão humana sobre esse período, né? Porque foi um período que está na nossa história e que foi um período histórico, apesar de ter sido extremo, como a gente já falou várias vezes, os indivíduos que deram cabo a esse extremismo nem sempre eram eles próprios extremos, né? Então, é meio que isso, assim, a ideia que eu queria trazer de como que a gente geralmente analisa essas pessoas e o que a gente deveria fazer ou poderia fazer para tentar construir uma narrativa um pouco mais aprofundada sobre esses indivíduos e sobre, consequentemente, o regime. Nossa, gente, eu sou uma grande fã do Bauman e uma coisa que ele fala no Modernidade e Holocausto que me pegou muito, assim, quando eu li esse livro pela primeira vez, assim, eu acho que eu fui lendo ele meio picado, mas no fim das contas eu acho que eu li tudo, assim, em ordens aleatórias de capítulos, sabe? É que tem um momento que ele vai justamente colocar essa visão incômoda de que esses
perpetradores, né, são pessoas comuns, assim, né? Então ele fala: você não sabe como você agiria se você estivesse naquele lugar, naquele momento, naquele contexto, né? Então, e aí ele cita um diálogo imaginário, salvo engano, né, que seria mais ou menos assim: olha, se bate um judeu desconhecido na sua casa, na Alemanha, em 1942, e pede abrigo, e aí você pensa na sua família, você pensa na sua vida, você pensa nessa pessoa desconhecida cuja presença vai colocar toda a sua vida em absoluto risco. E aí? Então, assim, é uma posição extremamente incômoda, né? E dolorosa, mas é isso. Como a gente vai agir? Você não sabe, porque você nunca esteve nessa posição, né? E é claro que ele está trazendo, né, digamos assim, esse relato para a gente pensar, esse relato não, né, esse comentário, esse diálogo, para a gente pensar na complexidade da circunstância e como não era uma situação normal de temperatura e pressão, você está vivendo um regime totalitário, assim, né? Então, como você agiria? Dá para afirmar categoricamente que você ajudaria esse judeu? Sei. Então, eu acho que ele faz muito esse exercício, né? Eu sou uma grande fã do Bauman. Esse livro é muito, assim, muito necessário, muito, muito incrível. Ele faz esse exercício justamente de pensar essas nuances, de pensar essas transições imperceptíveis, de pensar as escolhas, né? Que é um tema que já apareceu aqui um pouco mais cedo. Então, ouvindo você falar, Maria, me lembrou muito esse diálogo, assim, foi uma coisa que me marcou muito quando eu estava lendo o livro, sabe? Eu adorei isso que você falou, as transições imperceptíveis, achei chique. Mas é isso, né? Assim, porque todo mundo quer imaginar que seria um grande herói. Não, porque eu escolheria o que é certo, eu faria isso e aquilo, não sei o quê, sendo que às vezes o nosso cotidiano a gente só consegue assim sobreviver e chegar até o fim do dia, que dirá ser um grande herói da nação, né? Mas quanto mais a gente sustenta essa divisão intransponível entre nós e eles, né? Tipo assim, não, é que eu seria um grande herói, eu com certeza faria a coisa certa, e os perpetradores são monstros horríveis e que são pessoas, assim, fundamentalmente que nasceram erradas e sem coração. Quanto mais a gente sustenta essa divisão, mais a gente se tranquiliza, né, em relação a várias outras questões. E isso nos impede de ter reflexões verdadeiramente produtivas sobre essa e outras questões, né? Então, a gente tem que abolir mentalmente essas divisões entre nós e eles, principalmente porque não é uma posição que vai gerar pensamento realmente crítico, você acreditar que você nunca estaria errado e que você nunca seria capaz daquilo. Então, e isso não significa, tipo assim, não, então tá tudo bem. Ai, tadinhos dos nazistas, né? Tá tudo bem. Ai, é porque foi a circunstância XY. Não é isso. É simplesmente abrir espaço para pensar as questões humanas complexas de forma verdadeiramente humanas e complexas. Nossa, total, né? A Mariana, minha orientadora, que fala. Um dia eu cheguei para ela assim, cara, muito complexo, muito difícil, nada faz sentido, muito confuso. Ela falou: é por isso que história não é fácil, né? As pessoas são complexas, confusas, caóticas e difíceis, enfim. Mas eu acho que é muito isso, assim, né? Todo mundo acha que vai ser Sophie Scholl, assim, né? Se você não sabe quem ela é, vai ouvir o nosso episódio sobre ela. Também tem posts no Instagram, a grande figura da resistência alemã aí nesse período. Mas, bom, puxando o gancho da Bárbara que falou, os nazistas são monstros, vamos introduzir aqui mais um tema, né, mais uma camada aí para a nossa fritação, que é uma das coisas que a gente sempre se depara, o Hitler costuma ser o grande protagonista disso, quando a gente pensa em perpetradores, e especialmente nazistas, é a ideia de uma possível
patologização, como se somente se esses indivíduos tivessem algum tipo de distúrbio, eles poderiam ter feito o que eles fizeram. Ai, Hitler era frustrado sexualmente. Ai, Hitler só tinha um testículo. Ai, Hitler tinha alguma doença psiquiátrica. Tipo assim, gente, sempre aparece uma novidade, entendeu? E assim, independentemente disso, e eu acho que talvez esse seja o grande mote, e aí assim, repitam com a gente. O nazismo é um fenômeno histórico, social, cultural, político, super complexo. As pessoas não estavam vivendo em condições normais de temperatura e pressão. O que são condições normais de temperatura e pressão? Também podemos ter esse debate. Mas, tendo ele um ou dois testículos, eu acho que a gente não está interessado em saber disso. Nós temos que focar em esse cara está inserido num contexto. Ele também é fruto do meio. Ele também está ali situado numa condição histórica específica, no qual, diria nossa queridíssima Hannah Arendt, elementos totalitários que já estavam presentes na sociedade alemã emergiram e ganharam protagonismo. E se combinaram de uma forma que esse sujeito ganhou um destaque, né? Se a Alemanha talvez estivesse passando por outro momento, se o Hitler talvez vivesse em outro período, se não tivesse Hitler, isso seria o suficiente para evitar o nazismo? Ou o Hitler teria sido quem foi se tivesse nascido em 2025? Não sei, talvez, né? Agora a gente está falando que tem nazismo de novo, enfim. Mas eu acho que enfim, trazer aí essas camadas. Mas, bom, voltando, vamos lá. Se a gente toma novamente como exemplo o julgamento de Nuremberg, como aponta o Kim Primmel, um autor aí que a Maria cansou de falar dele, coitada, na tese dela, já estou achando ele meu amigo, de tanto que eu li ele lá, a Maria falando sobre ele, enfim. Então, Kim Primmel vai dizer o seguinte, que, e aí abre aspas, quando os espécimes mais proeminentes dessa comunidade doente, ele está pensando aqui nos nazistas, ficaram disponíveis para exame direto em 1945, ao final da guerra, com a derrota da Alemanha, uma série de estudiosos imediatamente fez fila para ter acesso à prisão do Nuremberg. Fecha aspas. E todas essas pessoas foram dispensadas ali pelo promotor estadunidense Robert Jackson, que, novamente citando Primmel, temia que os resultados pudessem fazê-lo perder os réus se a sua condição mental fosse considerada perturbada. Fecha aspas. Então, o que a gente tem aqui, Lá em Nuremberg, nós vamos ter homens como o psiquiatra Leon Goldenson, na verdade, e o psicólogo Gustav Gilbert, além do Douglas Kelly, como especialistas ali em Nuremberg que vão desempenhar, segundo ainda o Primmel, esse papel duplo e inconsistente, pesquisando, por um lado, o bem-estar psicológico dos réus, e, por outro lado, estudando essa galera em um ambiente de laboratório peculiar, julgamento de Nuremberg prendeu essa galera num lugar meio improvisado, transformaram ali um tribunal também meio que em prisão, enfim, foi realmente um laboratório peculiar, e relatavam sobre as suas descobertas para a acusação. Então, ao mesmo tempo que a gente tem especialistas ali responsáveis por dizer se aquela galera podia responder a um julgamento, então até hoje, para você ser julgado na justiça, você tem que fazer ali um exame psicológico para saber se você está respondendo com as suas faculdades mentais normais, se você está ali consciente dos seus atos, se você tem condições de ser julgado, racionalmente ali pelo que você fez. Então, por um lado, existe essa necessidade jurídica, mas por outro, existe o interesse em falar. Essa galera sabia o que estava fazendo, porque se você vira e fala assim, não, esse cara aqui é o Hannibal Lecter, ele tem um distúrbio, ele é um psicopata. Então, como que você mede? É uma condição clínica. Então, a gente tem essas duas preocupações ali contraditórias dentro de Nuremberg, que vai ser um tribunal, internacional, também totalmente atípico, enfim, em vários sentidos aí jurídicos também. Também temos um episódio de podcast sobre isso. Já fizemos muitos episódios de podcast. Comentários? Eu tenho um. Manda ver. Inclusive, eu acho muito louco pensar esse papel duplo deles, assim, do psicólogo, psiquiatras e tudo mais de Nuremberg, porque eles tinham que estar ali, tipo assim, nossa, temos que ver o bem-estar
psicológico dessas pessoas, mas ao mesmo tempo eles não queriam que tivesse nenhum problema psicológico, porque se tivesse algum problema psicológico, igual o Jackson fala, né, eles iam perder esses réus, que iam ter que declarar que essa pessoa é clinicamente insana e ela não pode, né, não estar com as suas capacidades mentais para poder ir a julgamento, né? E, inclusive tem um debate muito grande sobre isso por causa do Rudolf Hess, que estava em Nuremberg e que surtou lá várias vezes, assim, né? E aí tô falando surtar, não é nem não tô nem falando de zoeira, assim, tipo, o cara tentou suicídio mais de uma vez e pessoas que testemunharam o julgamento falaram que ele não estava apto mentalmente a fazer a estar naquele tribunal sendo julgado, e isso não foi levado em consideração em momento nenhum, entendeu? Porque eles queriam julgar ele porque ele era o vice-líder do Partido Nazista, né? Tipo, era uma figura importante. Então era importante julgar esse cara. Então, assim, uma figura muito, muito complicada a ter, né? Tipo, meio que eles estão ali para garantir uma coisa que, na verdade, eles não querem garantir, porque eles querem que essas pessoas sejam julgadas e elas sejam efetivamente, de maneira geral, mortas, né? Então, enfim, queria falar só isso. Não, é realmente assim, né, gente, uma grande loucura, né? O Tribunal de Nuremberg, eu acho que são tantas particularidades, né, que, enfim, é mais um contexto social complexo aí para a gente analisar, historiadores sempre tendo um trabalho. Mas, bom, o Gilbert e o Kelly, né, que vão estar ali vivendo esse momento, analisando essa galera, como a Maria também apontou, nesse papel dúbio, contraditório, paradoxal, enfim, né? Eles tiveram conclusões bem diferentes quanto aos perfis psicopatológicos dos réus, com base, né, em diversos testes psicológicos que foram aplicados a esses líderes nazistas que estavam ali aguardando o julgamento, né? Para resguardar a sua validade, os testes vão ser finalizados no começo do julgamento, enquanto esses prisioneiros ainda estavam na solitária, que por si só, né, já é uma condição que afeta psicologicamente qualquer pessoa. Enfim. O Gilbert, ele relatou que foram realizados principalmente testes verbais de memória, né, aliados ali ao uso de conceitos e de performance, observação, coordenação e senso motor. E mesmo sendo testes padrão ali para adultos, de acordo com a psicologia da época, também foram realizados outros testes, né, que levaram em consideração, por exemplo, a perda de inteligência ao longo da vida, em virtude do avanço da idade, né? Pensando ali nesses testes de QI, o Gilbert vai concluir que, com exceção do Streicher, que também é uma figura, enfim, extremamente particular e caricata, né? O QI mostra, né, que esses líderes nazistas vão ter uma inteligência acima da média, que seria um QI acima de 110, o que apenas confirmaria o fato de que os homens mais bem-sucedidos em qualquer esfera da atividade humana, e aqui né, eu estou citando Gilbert, chega na política, na indústria, no militarismo ou no crime, tendem a ter uma inteligência acima da média. Bom, para quem não sabe, esses testes de QI, que seria o quociente de inteligência, eu ia falar coeficiente, gente, a professora no final de ano, coitada. O quociente de inteligência, eles são usados há décadas, né, para avaliar a inteligência de indivíduos por meio de estimativas ali, né? Então, até hoje você vai fazer um teste neuropsicológico, você vai fazer um teste de QI, muito provavelmente. QIs em torno de 85 até 115 são considerados padrão para um adulto, enquanto os números abaixo de 70 vão sugerir um certo nível de deficiência intelectual. Uma deficiência de grau leve seria algo entre 50 e 70, moderada entre 35 e 50 e grave menor do que 35. As primeiras tentativas de desenvolvimento de testes de QI, elas datam ali do século XIX, então, quando lá em 1945 o Gilbert vai aplicar essas técnicas, né, ele já estaria ali usando técnicas mais modernas dentro ali dessas avaliações. Ele acreditava que todos os nazistas tinham perfis psicopatológicos de personalidade, o que seria fruto de uma obediência cega à autoridade. Essa perspectiva vai ser retomada por estudiosos como Theodor Adorno, né, no seu livro Estudos sobre a Personalidade Autoritária, e também pelo Stanley Milgram, né, no seu famoso Experimento sobre Obediência. Né, a experiência de Milgram, que vai ser realizada em 1961, ela buscava verificar como pessoas comuns responderiam a ordens caso essas consistissem na aplicação de choques elétricos em desconhecidos. Então, você está colocando ali essas pessoas numa situação limite, né?
A conclusão do Milgram, que vai ser analisada também pelo queridíssimo Zygmunt Bauman, em Modernidade e Holocausto, que eu citei um pouquinho antes, era de que existia uma natureza social do mal e de que, a depender da pressão e do contexto a que se está submetido, qualquer ser humano seria capaz de atos cruéis, levando a um pressuposto de que existiria ali um Eichmann, né, latente em cada um de nós, né, como vai apontar também o Amitai Erzioni. E aí o Bauman o cita. Anos depois, o experimento de Milgram já foi amplamente desacreditado, né, por pesquisadores que demonstraram como, para além de todos os problemas éticos e da metodologia científica um tanto quanto questionável que ele vai utilizar, o experimento diz muito mais sobre estratégias de convencimento do que sobre a obediência em si. Uma das maiores críticas sobre a metodologia em relação, né, a esse experimento é que essa relação ela é pequena e pouco diversificada dentro da amostragem, né? Então, o Milgram ele vai usar ali poucas pessoas para fazer esse experimento. Então, isso pode levar a uma conclusão equivocada e generalista sobre a natureza humana. Então, se você está aplicando ali uma metodologia científica e fazendo um experimento, você precisa de uma amostragem muito grande. E ele não vai fazer isso, né? Ele vai pensar ali numa amostragem pequena e pouco diversificada. Já o Douglas Kelly, né, um psiquiatra, diferentemente do Gilbert, ele acreditava que um genocídio poderia ser possível até mesmo nos Estados Unidos. Surprise, surprise, não é mesmo? Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Uma vez que o genocídio ele não era nem cultural, nem o resultado de líderes insanos, mas, na verdade, um fenômeno social. Essa frase é uma citação dele. Bom, gostaríamos de crer que essa visão do Kelly já tenha permanecido, se estabelecido, né, sido aí um pouco mais difundida, mas a gente sabe que não é bem assim. Ainda que na maioria das produções culturais, aí voltando lá na Petra Hall, né, os nazistas sejam apresentados como monstros, nós sabemos que alguns conseguiriam vender a sua narrativa de redenção, como é o caso do Albert Speer, talvez seja aí o nazista que mais falou sobre essa experiência, né, e de fato ali apresentou uma narrativa de redenção depois dos julgamentos de Nuremberg, um caso aí de um nazista que não morreu, né, após o julgamento, né, dentro do tribunal. Ambas as problemáticas, elas afluem em um ponto comum, ou seja, os perpetradores são, na verdade, seres humanos normais e, por isso, retomando o nosso grande mote do episódio, são complexos, né? Nazista é apenas uma dimensão das suas identidades, ainda que seja uma forma de ver o mundo e de estar dentro desse mundo, né? E citando aqui novamente o Ugur Umit Ungor e o Gel Anderson, assim como qualquer outro ser humano, os perpetradores têm identidades complexas, tanto em momento específico, quanto como um aspecto de mudanças de suas vidas, né, ao longo do tempo. E evocando a famosa teoria do Christopher Browning, né, sobre o batalhão de reserva da polícia alemã, inclusive temos uma entrevista lá com o Browning, né, no nosso canal do YouTube. O Browning vai dizer que essa polícia, né, esse batalhão de reserva, ele foi diretamente responsável pelo extermínio e o papel que eles vão desempenhar como perpetradores é um de muitos. E é justamente nessa identidade multifacetada que eles são homens comuns. Então, nas palavras, né, do Christopher Browning, e aqui eu cito para concluir, os homens que realizaram esses massacres, como aqueles que recusaram ou esquivaram, eram seres humanos. Devo reconhecer que, em tal situação, eu poderia ter sido um assassino ou um esquivante. Ambos eram humanos. Se eu quiser entender e explicar o comportamento dos dois da melhor forma que eu posso. Este reconhecimento realmente significa uma tentativa de empatia. O que eu não aceito, no entanto, são os clichês antigos de que explicar é desculpar, de que entender é perdoar. Explicar não é desculpar, e entender não é perdoar. A noção de que se deve simplesmente rejeitar os atos dos perpetradores e não tentar compreendê-los tornaria impossível não só a minha história, mas a história de qualquer perpetrador que pretendia ir além de uma caricatura unidimensional. Então, o que o Brown está dizendo se a gente não busca compreender esses homens, né, nas suas identidades múltiplas, nas suas complexidades, a nossa história e a história deles não é possível. Não é possível fazer a história de algo que está fora da trajetória histórica.
O nazismo e os nazistas, eles não são um desvio, eles não são um acidente, eles não são psicopatas, quer dizer, alguns até poderiam ser, mas dentro de uma amostragem normal da sociedade. Tem psicopatas na sociedade, numa sociedade nazista também, o que não quer dizer que todos os nazistas são psicopatas. E também o que não quer dizer que os mais altos representantes dessa ideologia, desse movimento, teriam necessariamente algum distúrbio para agir daquela forma, né? Todos eles, assim como nós, né, e é isso que o Brown está dizendo, são sujeitos historicamente situados, né, materialmente contextualizados, ideologicamente motivados, né? Então, assim, todos nós estamos sujeitos a isso, né? E os nazistas também estavam. E se a gente quer se propor a estudá-los, nós temos que encarar, né, essa situação e todos os incômodos que ela traz, né? O famoso encarar o abismo com medo que ele nos olhe de volta, né? Que é uma frase que a gente sempre retoma aqui no podcast, mas é exatamente esse o exercício que a gente tem que fazer. Não fritei. Sim, é isso aí. Mas eu queria dizer que é de uma prepotência dizer até mesmo nos Estados Unidos poderiam correr genocídio, gente. Vocês acreditam nisso? Menina, Até mesmo lá. que coisa, né? Olha. Não, mas Ai. até porque o genocídio nos Estados Unidos, ele não acontece nos Estados Unidos, né? Eles vão para os outros países fazer o genocídio. No solo deles, não. Exatamente. Nossa Senhora. Como Ai, que se já ódio. não tivesse ocorrido um genocídio, assim, pode não ter sido os moldes modernos, mas a população indígena sofreu e ainda Exatamente. sofre um processo de genocídio, Não é? né? Assim, Exatamente. vamos comentar, Nossa. né? De fato, um genocídio já ocorreu, então, assim, não nos moldes modernos, né? Mas até lá, gente, eles são tão Continua sendo incríveis, o genocídio. ápice da civilização, que, assim, realmente é difícil para eles constatar isso. Ai, que barra. Oh, mas eu queria comentar um negócio que agora, retomando a noção que a gente tinha falado. Aliás, em primeiro lugar, se vocês não sabem, a gente fez uma entrevista com o Christopher Browning, esse último que a Ana citou agora, fez uma citação desse livro Ordinary Man, que é um livro muito famoso. Se eu não me engano, acho que não tem ele em português, mas a gente fez uma entrevista com ele, onde ele falou... Saiu uma tradução. Eu Saiu? mencionei o vídeo no Saiu YouTube, mas recente. saiu uma tradução. Homens Comuns. Ai, que maravilha. Finalmente. Então, leiam o livro em português, que é um livro ótimo, mas a gente fez uma entrevista com ele já tem um bom tempo. Tá no nosso YouTube, também tá como episódio no podcast aqui também, mas no YouTube vocês conseguem colocar a legenda automática, né? Mas eu queria falar outra coisa, que se a gente for retomar lá no começo, né, as noções sobre perpetrador, né, o que é o conceito de perpetrador, que é a pessoa que, né, faz a perpetração de um ato de genocídio, né, faz a perpetração de atividades que no fim se tornam genocidas. A gente vê como é muito louco pensar como isso também tem muitas camadas, né? Então, assim, a gente vai colocar, no caso, que aí volta também no que a gente falou antes, né? O que é um perpetrador para a história e o que é um perpetrador juridicamente. Porque se for pensar no Albert Speer, não necessariamente a gente pode considerar ele como um perpetrador que de fato cometeu atos de massacre e tudo mais, apesar que temos várias variantes aí. Mas ele estava inserido dentro de um contexto de perpetração, né? Que eu acho que isso também pega. Que aí entra também esse ponto da dinâmica cultural e social que a pessoa está inserida. Tipo, o nazismo por si só era um contexto de perpetração de atos que eram racistas e inevitavelmente se tornaram, inevitavelmente não, né? Invariavelmente se tornaram genocidas. A pessoa que está dentro dessa organização, ela está dentro desses atos de perpetração, mesmo que ela por si só não seja uma pessoa que perpetra os atos com as próprias mãos, digamos assim, né? Que também é um ponto que a gente sempre fala. E eu acho que é um bom gancho para o que a Bárbara vai falar agora, que é de mulheres perpetradoras, porque no caso das mulheres ainda tem outras variantes, que uma delas é a variante de gênero, obviamente, mas que entra muito nesse ponto, assim, né? De o que a gente está chamando aqui como perpetrador e o que a gente está entendendo como um processo de genocídio e atos de perpetração que levam ao genocídio, né? Que também são várias coisas. Ok, então vou puxar esse gancho da Maria, a gente vai discutir isso agora nesse momento da pauta, mas como o genocídio, ele é um crime que ocorre em massa, assim, né? Envolve estruturas muito maiores do que
um indivíduo só seria capaz de sustentar ou de colocar em movimento. Então, você também vai ter formas de cumplicidade e participação que são muito mais complexas e que também vão envolver coisas que não estão diretamente ligadas ao ponto final, que é a morte daqueles indivíduos que estão sendo perseguidos, né? Então, são necessárias muitas pessoas para sustentar esse sistema e esse processo todo, que se a gente não parar para examinar isso com atenção, a gente jamais normalmente pensaria que estão envolvidas na perpetração desses crimes, mas que estão, né? Como perpetradores ou cúmplices. Então, vamos lá. A gente vai falar agora um pouco sobre a questão das mulheres perpetradoras, e eu já vou adiantar algo que eu gosto muito que a Wendy Lauer fala, né? Assim como a gente não consegue compreender a história sem, infelizmente, olhar para o lado dos perpetradores, né? Porque é muito importante ouvir a voz das vítimas, é claro, isso é uma parte enorme do processo de compreensão histórica, mas esse é como se fosse um lado, né? Você ainda tem um outro buraco enorme ali, que é o lado dos perpetradores. Não só o que eles fizeram, mas ter genuinamente uma compreensão sobre isso, né? Como o Browning já disse, explicar não é desculpar, né? São coisas muito diferentes. E isso se aplica para a questão de gênero, né? Não adianta a gente ficar falando do Terceiro Reich, do nazismo, e ignorar que uma população inteira e um governo inteiro não é composto só por homens, né? A gente precisa do recorte de gênero para ter uma compreensão da realidade como um todo, né? A realidade é composta por homens, mulheres e uma diversidade muito maior. Então a gente tem que entender o papel que os homens tiveram e que as mulheres tiveram também, que muitas vezes, por conta desse recorte de gênero, vão ser diversos e diferentes. E vão precisar, então, de um outro olhar, mas que também precisa ser compreendido. A gente já falou sobre isso um pouco quando a gente falou sobre o livro da Margaret Atwood, Os Testamentos, né? Mas vamos elaborar um pouco mais aqui, pensando no caso de o que foi um pouco a atuação dessas mulheres durante o nazismo. Eu sempre recomendo, a gente já recomendou bastante, também já falamos bastante da Wendy Lauer, tem o livro dela, que foi traduzido como As Mulheres do Nazismo, que em inglês se chama Hitler's Furies, é muito chique. Ela também já esteve no evento do Nepache, porque nós somos muito chiques, nós somos amigos de todo mundo lá fora. E ela veio falar no nosso evento, a conferência dela também está disponível no nosso YouTube, como episódio aqui no Desnazificando. Então, ela fala muito sobre os preconceitos que ela teve que passar ao estudar esse tema, né? Então, a gente tem que pensar que mesmo que muitas mulheres no pós-guerra tenham testemunhados, os promotores pareciam sempre mais interessados nos crimes dos colegas e dos maridos do que na ação dessas próprias mulheres. E isso vem de todo um recorte de gênero, mas também a gente tem que olhar para a ideia de que existe essa visão da mulher como alguém que não seria capaz de cometer atos de extrema violência, né? Biologizando ali algo que seria parte da natureza feminina, entre aspas. Né? Então, as mulheres, elas são cuidadoras, elas são mães, elas são amáveis, né? Elas não seriam capazes dessa violência, entre aspas, masculina, né? E a Wendy, ela vai concluir analisando as fontes que muito pelo contrário, né? As mulheres não eram só meras espectadoras ou mães do Reich, mas atores e participantes desse processo histórico, inclusive como perpetradoras e criminosas, né? Então a gente tem, por exemplo, torturadoras e mulheres que agiram de forma muito violenta, mas mulheres que participaram também das formas, digamos, normais ou institucionalizadas de violência e que ajudavam e que, na perspectiva daquelas mulheres, estavam participando porque elas queriam ajudar na construção do Reich, né? Mulheres que também, assim como os homens, tinham uma violência amparada na ideologia, né? Então, ainda que a SS fosse composta por homens e que o alto escalão do partido e do governo fosse composto por homens, o esforço de colonização no leste, sobretudo na Polônia, exigiu e só
pôde ser realizado graças à participação de um número muito grande de mulheres também, né? Elas faziam parte da ocupação. Não só as esposas dos homens, mas claro que as esposas dos homens com uma certa posição de poder também possuíam, né, um poder considerável, e principalmente sobre, abre aspas, a vida dos elementos mais vulneráveis do regime, né? Porque a gente tem que pensar, claro que tem esse recorte de gênero de mulheres que tinham menos poder social, institucional do que os homens, mas muitas dessas mulheres tinham mais poder social, institucional, do que as pessoas que estavam sendo perseguidas pelo regime nazista, né? Então, elas assumiam postos de suporte aos militares em empregos distintos, ocupavam desde baixas até altas posições na hierarquia nazista. Então, para citar alguns exemplos aqui de que tipo de papel as mulheres ocupavam, a gente tem as secretárias em trabalho de campo, assistentes sociais, educadoras, arquivistas, auxiliares em escritórios da Gestapo, em prisões, nos campos, enfim, uma gama de profissões. E muitas dessas mulheres, assim como os homens, reconheciam seu papel imperial e, nas palavras da Wendy, vou citar ela agora, eram zelosas administradoras, ladras, torturadoras e assassinas nas terras de sangue. Elas eram também agentes na construção do Império Nazista e tinham um trabalho construtivo e civilizatório, assim como os homens. Então, é claro que quando a gente abre os olhos para isso, não parece uma grande surpresa que algumas dessas mulheres tinham também o potencial de serem violentas e sádicas. E que muitas mulheres enxergaram esse tipo de trabalho como uma forma de ascensão social. Então, igual a gente falou, quando a gente vai pensar nos perpetradores, as questões ideológicas e as questões pessoais, interesses políticos e de poder, elas se juntam, elas caminham juntas. Afinal de contas, né, a gente vai partir do princípio de que mulheres são seres humanos normais, assim como qualquer outro. Não existe nenhuma diferença real entre homens e mulheres. Somos todos humanos. Então, assim como os homens, o espectro de comportamento, ele segue as mesmas tendências que a gente tem para a população, né? Como a Ana falou, a gente tem psicopatas na mesma amostragem que a gente tem na população em geral. Então, a gente tem exemplos clássicos, assim, por exemplo, das guardas dos campos de concentração, que eram horríveis e sádicas mesmo, e a gente tem mulheres perfeitamente normais que acreditavam estar fazendo apenas o seu papel e trabalhando em direção ao Führer. É um conceito que a gente também já discutiu bastante. Ou seja, elas estavam fazendo aquilo que elas acreditavam que Hitler queria que elas fizessem como parte da sua missão enquanto membros desse povo alemão, né, e dessa raça superior que tinha esse papel, né, de liderança. Então, elas executavam suas tarefas da forma mais eficiente possível, né, dentro das circunstâncias que elas tinham, e também faziam escolhas, né, dado essas condições, assim como os perpetradores reconhecidos como Eichmann. Então, a Wendy também chama atenção para uma questão do sensacionalismo do pós-guerra em torno das mulheres perpetradoras, né, que passaram por que foram vistas através do imaginário de um sadismo especificamente feminino, e, ao mesmo tempo, a gente tem a imagem da típica mulher alemã, né, sendo representada de forma muito estereotipada como a mãe e a heroína do Reich, né, mulher virtuosa. E por mais que seja importante reforçar o aspecto de mulheres que foram vítimas de estupros em massa dos exércitos inimigos, a gente tem que ter cuidado para não deixar isso virar uma ideia de vitimização tipicamente feminina que deixaria de lado a atuação criminosa de muitas dessas perpetradoras, né? Não só a sua capacidade de violência, mas como a violência ter de fato ocorrido por suas
mãos. Então, só para deixar claro, a gente não está falando que não houve vitimização de muitas mulheres, né? Que muitas mulheres não sofreram, mas a gente também está falando que muitas mulheres, às vezes, foram tanto vítima quanto perpetradoras, né? Dependendo do contexto e das circunstâncias, e outras mulheres foram, sim, perpetradoras e não vítimas. Então, a gente tem que ter capacidade de compreender essa complexidade. Então, só para retomar e começar a fechar aqui, o esforço de compreensão dos perpetradores, ele não pode se limitar aos homens e a apenas a experiência dos homens que perpetraram o genocídio, né? Se a gente tem um outro grupo inteiro da população, as mulheres que também perpetraram desse mesmo genocídio, que viveram na mesma época e nas mesmas condições de temperatura e pressão. E a gente tem que acrescentar isso, essa ideia, né, essa ideia essencialista, né, do que seria uma natureza feminina, de que as mulheres são apolíticas ou inocentes por natureza. A gente tem que rejeitar isso estritamente, né? Então, mas esse caldeirão de preconceitos, de machismo, né, de uma ignorância, não uma ignorância no sentido de não saber, mas de não querer olhar para aquilo, né, que fez com que as mulheres acabassem ficando fora de sua própria história, né, seja uma história positiva ou uma história negativa enquanto perpetradoras do genocídio. Então, a gente precisa pensar, né, particularmente interessante a gente pensar que em 1939 existiam cerca de 40 milhões de mulheres na Alemanha e que um terço delas, ou seja, por volta de 13 milhões, participavam em alguma organização do Partido Nazista. Então, houve uma mobilização das mulheres alemãs, assim como houve uma mobilização dos homens alemães. E nas palavras da Wendy, abre aspas, o consenso em estudos sobre o Holocausto e o genocídio é de que os sistemas que tornam possível o assassinato em massa não funcionam sem a ampla participação da sociedade. E, no entanto, quase todas as histórias sobre o Holocausto deixam de fora metade da população dessa sociedade, como se a história das mulheres acontecesse em algum outro lugar. Fecha aspas. Bom, gente, loucura, né? Muitas loucuras, muitas fritações. E aí, retomando o que a gente falou, né, de que indivíduos que são perpetradores estão fazendo uma perpetração de um genocídio, daí eu acho que tem tudo a ver com o que o Bauman fala sempre de que o genocídio e o que leva ao genocídio, né, que são esses caminhos de indiferença, de ódio e coisas que estão enraizadas na nossa sociedade, fazem com que o genocídio não seja uma coisa, uma disfunção, uma coisa totalmente diferente, né? Eles são especiais no sentido de que não acontecem todos os dias, né? De alguma forma são excepcionais, mas não é uma coisa totalmente fora da sociedade, descolada, né? É um fenômeno que não é totalmente estranho da nossa sociedade moderna. Então, quando a gente está falando de perpetradores, igual no caso de Nuremberg, a gente precisa denominar da forma correta, que é homens que participaram da perpetração do Holocausto, né, que foram responsáveis pela perpetração do Holocausto, são, obviamente, perpetradores, né? Eles são peças aí nessa construção desse Reich de 1000 anos, ainda que uns são peças mais importantes do que outros, e alguns, vamos dizer assim, perpetraram mais ativamente do que outros, né? E aí a gente está falando de todo esse problema também que tem a ver com a forma como o julgamento se deu, essa questão do crime contra a humanidade, né, e tudo mais que ficou muito acentuado, né, durante os julgamentos, mas tudo isso para dizer que, de novo, esses homens, essas mulheres, elas não são tão diferentes de nós, e aí eu vou finalizar com uma citação que também tem a ver com o que a Ana comentou antes, né, dessa citação do Bauman, né, de que eu gostaria de dizer que se eu estivesse nessa posição eu teria feito X e não Y, mas tem uma citação dele em Cegueira Moral que ele fala: como o mundo pareceria seguro, confortável, aconchegante e cordial se fossem os monstros e apenas eles os responsáveis pelos feitos monstruosos. Contra os monstros, estamos razoavelmente bem protegidos, de modo que podemos ter segurança quanto a ações malignas de que eles são capazes e que ameaçam perpetrar.
Temos psicólogos para identificar psicopatas e sociopatas, temos sociólogos para nos dizer onde é provável que eles se propaguem e se congreguem, temos juízes para condená-los ao confinamento e ao isolamento, assim como policiais e psiquiatras para garantir que lá permaneçam. Então tem tudo a ver com tudo que a gente falou até agora, né? A gente tem todo esse arcabouço teórico para dizer que essas pessoas são totalmente diferentes e que, portanto, a gente está seguro, porque nós não somos que nem elas. E, de fato, nós não somos no sentido de não vamos todos perpetrar genocídio, não somos todos pessoas que estão, entre aspas, dispostos a fazer isso. Mas todos somos constituídos da mesma matéria, né? Todos somos seres humanos dentro de organizações que podem ou não nos levar para um lado ou para o outro, e tem barreiras que a gente está disposto ou não a passar, né? E eu acho que essa situação é muito boa porque é isso, né? Seria muito confortável se os monstros fossem monstros, e no final das contas os monstros não são monstros, né? Eles são pessoas e estão aí, né? E acho que é meio que isso a conclusão, assim, tipo, tentar aproximar os perpetradores de nós não significa que a gente está desculpando o que eles fizeram ou diminuindo a magnitude das ações, porque de fato foram muitos indivíduos que foram necessários para que o genocídio acontecesse. Foi um genocídio feito por indivíduos, não por uma massa amórfica de pessoas. Mas quando a gente coloca eles próximos de nós, a gente consegue talvez ter uma compreensão um pouco melhor de questões que eu acho que são estruturantes mesmo, que não dizem respeito a uma individualidade ou uma coisa única de uma pessoa ou de outra. É isso. Fritei. Não, total, amiga. É porque, assim, a gente não está isento das condições da sociedade em que a gente vive, né? A gente não vive num vácuo. A gente vive num mundo concreto que tem condições XY. Isso não pré-determina todas as nossas escolhas ao ponto da gente não ter, ao ponto de certas coisas serem inevitáveis, né? Mas a gente vive em um contexto, né? A gente não vive no vácuo totalmente descolado do que acontece à nossa volta e do mundo em que a gente vive. Sim, e sobre isso ainda, eu queria fazer um comentário, porque eu acho que genocídio é um termo que, infelizmente, né, eu pelo menos tenho visto e ouvido mais, assim, e quando a gente diz que o genocídio é algo excepcional, que não está dentro da normalidade, eu só queria ressaltar, né, a Maria falou isso, mas eu queria ressaltar, isso não quer dizer que ele não possa ser contínuo, sistemático e estruturante da nossa sociedade, né? Então, dando um exemplo atual, o assassinato contínuo, estruturante e sistemático de pessoas negras no Brasil, por exemplo, né? Nós estamos falando de uma situação que ela é contínua, mas que ela não deveria ser normalizada, né? O que não significa que não é algo que exista, né? Então, quando a gente diz de algo excepcional, não é porque aconteceu pontualmente de forma necessária, né? Nós temos inúmeros exemplos, inclusive recentemente, né, sobre como isso é uma coisa que acontece até os dias de hoje. Então, em todos esses anos de Brasil, isso é algo sistemático, né? Algo que nos acompanha, infelizmente, né? Mas não é o normal para todas as pessoas do Brasil, ainda que seja a parte da população, e não deveria ser normalizado, né? Então, a excepcionalidade do genocídio, ela está justamente aí, no sentido de que o assassinato massivo de pessoas é algo que não é normal. E é justamente aí que nós temos que estar atentos, assim, né? Se a gente quer lutar em prol de uma sociedade que seja melhor, que seja antifascista, né, a gente tem que estar atento também aos sinais da nossa própria sociedade, das nossas próprias vivências, né? E eu acho que é importante a gente ter isso em mente, assim, né? Para pensar que não apenas porque não é algo pontual, não significa que não seja um genocídio, não significa que não deveria ser interpretado, né, como algo excepcional, porque né? Não deve ser a norma e dentro de uma sociedade, né? Isso aí não é a norma, né? Não deve ser e não deve ser normalizado, né? Nesse sentido que a gente está dizendo, assim, né? E, enfim, né? Infelizmente temos aí o exemplo, né? Vivíssimo de diversos perpetradores no Brasil. É isso.
Eu queria puxar o que você falou, assim, perfeito, não tenho nada a acrescentar, mas eu queria puxar e enfatizar mais uma vez que essa questão de quando a gente diz que nós precisamos olhar para os perpetradores como seres humanos como nós, não quer dizer normalizar, né? Isso não é achar os atos normais, no sentido de estar tudo bem isso existir. A gente precisa entender que existe e é parte da nossa realidade. E entender essas pessoas não como monstros, mas como seres humanos quaisqueres, né? É absolutamente necessário para a gente poder olhar e, de fato, poder olhar e entender a realidade em que a gente se situa. Né? A Ana deu um exemplo atual, essa é a sociedade em que a gente vive. A situação em que a gente está, ela é estrutural, né? Muito maior do que um indivíduo ou outro. Então, se você cai no conforto de achar que aquilo não tem nada a ver com você e que você é uma pessoa boa e que existem pessoas más e, e você nunca ocuparia um outro papel, você nunca vai ser capaz de fato, ter um raciocínio, um pensamento, assim, acho que até no sentido da Hannah Arendt, de fato, pensar e reexaminar tudo e poder criar constatações novas da situação em que você vive. Então, assim, acho que se você separa o que é um perpetrador ou quem é um perpetrador de você, você nunca vai conseguir viver no mundo e poder não só olhar para o mundo, mas talvez agir sobre o mundo, né? Porque se você não consegue ter essa compreensão de que a violência ela não é algo que está além da sua vida, você nunca vai poder ter nenhum tipo de pensamento ou ação significativo sobre essa realidade em que você vive, que você compartilha com outras pessoas. Pô, queria puxar um ponto também, só para finalizar. A gente sempre fala, vou só finalizar e fala mais 40 minutos. 2 Mas é minutos, que rapidinho, mas nunca é. é porque a Ana falou um negócio de perpetradores no Brasil, e eu fiquei pensando que a gente não usa muito esse conceito de perpetrador para falar do caso, por exemplo, dos militares durante a ditadura militar brasileira ou de outras ditaduras latino-americanas, né? Tipo na Argentina, no Chile, enfim. E aí eu não sei, eu não tenho conhecimento, tá? Gente, deixando bem claro aqui, não é o meu tema de estudo, então não tenho nenhum conhecimento sobre, mas eu acho que se a gente for usar assim o conceito que a gente trouxe no começo, né, que é, repetindo aqui, qualquer indivíduo que contribui direta e substancialmente para o genocídio ou outras formas de atrocidades em massa, eu acho que a gente está falando aqui que também no Brasil nós tivemos uma boa quantidade de perpetradores na ditadura militar, porque são pessoas que ou eram torturadoras de fato, que é uma atrocidade, e fizeram isso com várias pessoas, ou estavam inseridas dentro daquele regime que perpetrava essas atitudes, né, essas torturas, esses desaparecimentos, que a gente sabe que as pessoas foram mortas, né, mas são desaparecidas e tudo mais. Então eu acho que é um conceito que a gente consegue ampliar o nosso horizonte de análise para outras realidades, inclusive trazer para a nossa realidade do nosso passado recente, mas também do nosso presente, como a Ana também falou. Então, acho que é, um tema de estudo que eu acho que dá para a gente abrir várias portas, sabe? Então, eu queria concluir só com esse ponto. É um arcabouço teórico, assim, metodológico muito amplo e muito bom, né? Muito, eu acho que bom no sentido de que dá vários caminhos, né? Permite que a gente transite entre temáticas diversas, utilizando uma mesma base teórica, assim, né? Para a gente analisar esses momentos diferentes, diferentes contextos. Vamos encerrar? Vamos Vamos. encerrar. Vamos encerrar. Então é isso, gente. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, bola para frente. Tem outros podcasts. Brincadeira, mas eu espero que vocês tenham gostado de fritar com a gente de novo aí depois de muito tempo. De novo, agradecemos muito a audiência e por vocês estarem com a gente ainda durante todo esse tempo, continuarem esperando a gente voltar. E se você chegou agora também, que você seja bem-vindo, né, a esse rolê que a gente faz aqui. Mas é isso, agradecer também as meninas por toparem esse retorno.
E vamos. É, Ninguém falou mais nada. a sincronização de microfones aqui. Eu queria só agradecer, né? Como eu falei, eu fiquei muito chocada com essa constatação de que é algo que a gente criou, continuou existindo e não sei, se desdobrando para além da nossa cabeça, né? Da nossa loucura, assim. Fico muito feliz com isso, me sentindo muito grata. E é isso, acho que eu queria agradecer também as meninas por essa gravação em conjunto. Acho que assim é algo que eu gosto muito de fazer. E, gente, sério, eu sentei aqui e achei que eu não ia falar nada, tipo assim, ia ficar no que tá na pauta, e aí eu acho que eu saí falando muito mais do que eu tinha falado sobre vários assuntos recentemente. Então, assim, fiquei impressionada com o quanto ainda tinha para sair de dentro da minha cabeça, assim, e que eu queria compartilhar. Então é isso, obrigada por me ouvirem. Nepaz, muito obrigada por mais esse episódio. Seguimos firmes aí na luta, né? Botando aí a cara no sol e vamos seguindo o baile. A todos que, enfim, todo mundo que continua ouvindo, que continuou com a gente, reiterando o que nós falamos no início do episódio. Esse projeto só existe por causa de vocês, assim. Então, muito obrigada e sigamos juntos, né? Coletivamente seguimos mais fortes aí. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado desse episódio. E a gente se vê no próximo. Beijo, tchau.